Meus queridos do sétimo, a gente vai resolver algumas questões aqui do livro envolvendo equações. A gente está entrando aí num capítulo novo, no mundo das equações. E eu vou fazer a questão 5 da página 123, que tem uns probleminhas, acho que eu vou fazer todos, tá? Da página 123. Vamos fazer a quinta questão. Pega lá o livro, acompanha a leitura. E a gente vai escrever essas sentenças que tem aqui, ó. Letra A. Está dizendo que o triplo de um número x, adicionamos 40 e obtemos 61. Então, se ele está dizendo que é um número x, então coloca o x aqui, ó. Só que a primeira informação que ele está dizendo não, é ao triplo de um número x. Então, ao triplo, ó, 3 coisas, 3 vezes essa coisa aqui, ó, o número que eu não sei. Então, ao triplo de um número, adicionamos 40, então acrescenta o sinalzinho de mais, ó, adicionamos 40, isso aqui é igual, ou seja, obtemos 61. O que está escrito na letra A está escrito aqui numa sentença matemática. O triplo de um número, se a gente adicionar 40, dá 61. Aqui não está pedindo para a gente resolver não, tá? Não está pedindo para a gente resolver. Letra B. Está dizendo, subtraindo 20 do dobro de um número x, obtemos 160. Ou seja, a gente vai subtrair 20 do dobro, ou seja, 2 vezes o número x. Subtraindo 20 do dobro de um número, a gente vai obter 160. A sentença matemática é essa. O dobro de um número eu vou tirar 20 e vou ter 160. Letra C. A metade de um número x aumentada do próprio número é igual a 96. A metade de um número é alguma coisa dividido por 2. Sempre a metade. Então, a metade de um número está dizendo aqui na letra C que está aumentada do próprio número. Então, aumentado dele mesmo é igual a 96. Essa aí é a sentença. A metade do número a gente representa assim, é x sobre 2. X porque justamente esse número que a gente não sabe é metade de um determinado número. Está aqui, mais esse próprio número é igual a 96. A letra D. O quíntuplo de um número x é igual ao triplo do número x aumentado de 62. Então, primeiro a gente vai representar o quíntuplo. É 5 vezes esse número que a gente não sabe. Tem que se ligar nessa palavrinha igual, porque aqui, ó, é igual ao triplo, ou seja, 3 vezes aqui, ó, 3 vezes esse número que a gente não sabe, só que está aumentado de 62. Beleza, meus queridos? Então as sentenças da quinta questão são todos esses aqui. Vamos fazer a sexta questão. Sexta questão. Já é um probleminha. Daqui a 5 anos, Karina terá 37 anos. Usando a letra X, escreva uma equação que permita calcular a idade de Karina, a idade que Karina tem hoje. Então, ela tem uma certa idade agora, uma certa idade, eu não sei. Só que daqui a 5 anos, quando a gente acrescentar mais 5 anos, ela vai ter, é igual a 37 anos. Beleza, meus queridos? Então, justamente essa a sentença matemática. Se a gente fosse resolver isso aqui, eu lembro que eu fiz isso aqui para um método de equivalência. O que a gente fizer no primeiro membro tem que fazer no segundo. Mas vamos usar esse critério de equivalência. Aqui, ó, eu quero tirar esse mais 5 daqui, ó, eu vou acrescentar ele negativo. E o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, ó. 37 menos 5, ó. Eu acrescentei o menos 5 no primeiro membro e acrescentei o menos 5 no segundo membro. Então, vê, aqui dá 0, ó, x
é igual, isso aqui dá zero, tá? 5 menos 5 dá zero. E 37 tirando 5 dá 32. Ok, meus queridos? Então, ela tem 32 anos, somado com 5 anos que vai se passar, ela vai ter 37. Isso aqui foi o caso que eu expliquei sobre o método de equivalência. Mas vai ter equações, a partir de um certo momento que a gente vai resolver equações, eu não vou fazer pelo método de equivalência, tá? A gente vai simplesmente fazer assim, ó. Vê só, vai ficar mais fácil. A minha equação é essa, eu vou pegar o x e deixar ele sozinho aqui no primeiro membro. Esse 37 que está no segundo eu vou repetir. E esse mais 5 eu vou colocar para lá, ele, no segundo membro, ó, com o sinal, eu vou inverter esse sinal. Se aqui está positivo, eu vou colocar negativo. Então, x ele é igual a 32, fazendo essa subtração, tá? A gente vai resolver a equação de uma forma mais prática. Por enquanto, a gente só vai colocar em sentenças que está pedindo na questão, tá? Então, a questão 6 está dizendo que uma certa pessoa tem uma idade, a partir do momento que passar 5 anos, ela vai ter 37. A sentença matemática é essa daí. A sétima questão, a diferença entre a idade de Mariana e de Gabriela é 2 anos. Se Gabriela hoje está com 23 anos e é a mais nova das duas, use a letra X e escreva uma equação para calcular a idade de Mariana. Ou seja, a diferença, a Mariana vai ter X, a diferença é 2 anos, isso aqui é igual a 23 anos. A sentença matemática é essa, ou seja, existe uma diferença aqui de 2 anos, certo? Então, a diferença de 2 anos, a gente representa assim, ó. Ela tem uma certa idade e a diferença de 2 anos vai dar 23. A oitava questão. Duas caixas são colocadas em uma balança que marcam 68 kg. Então, tem duas caixas aí. E a soma das duas vai dar 68. A massa da caixa maior é o triplo da caixa menor. Usando a letra X, represente esse fato com uma equação. Então, veio a soma da caixa maior mais a caixa menor vai dar 68. É isso que a questão diz? 68. Só que a massa da caixa, uma caixa é o triplo da outra. A maior é o triplo da menor. Então, se eu não sei a menor, eu vou representar por x. E eu sei que a maior é o triplo dela. Isso aqui é igual a 68. Vou repetir. A soma das duas caixas, a maior e a menor, vai dar 68. A questão está dizendo que a caixa maior ela é o triplo da caixa menor. Se eu não sei a caixa menor, eu representei por uma letrinha x. E aí, ó, a caixa menor vale x. E a caixa maior, por ser 3 vezes o valor da caixa menor, eu coloquei 3 vezes o valorzinho da caixa menor, que é x. Então, 3 vezes x mais x igual a 68 seria a sentença matemática da oitava questão. E a nona questão? Em um terreno retangular, o comprimento tem 10 metros a mais que a largura. Então, deixa eu só fazer o desenho aqui. Vai ser um retângulo. Aqui já tem a medida x mais 10, está em metros. E aqui tem x metros. Então, em um terreno retangular, o comprimento tem 10 metros a mais que a largura. Ou seja, 10 metros a mais, ó, que a largura é x. E aqui é x mais 10 da largura. Se representarmos a letra x, o número de metros da largura, e o comprimento será x mais 10, sabendo que o perímetro desse terreno é 80 metros, escreva a equação que nos permite calcular o comprimento e a largura desse terreno. Ou seja, o perímetro é 80, né? Isso, o perímetro é a soma dos 4 lados. Ou seja, então esse lado daqui, ele é x mais 10 também.
que é um retângulo. E se esse aqui lado é x, então é x do outro lado também. O perímetro que ele está dizendo ali que é 80 é a soma dos quatro lados, ou seja, x mais x, x mais x, e isso aqui, x mais 10 e x mais 10, ó. X mais 10 e x mais 10. Isso aqui é igual a 80. Isso aí seria a forma para a gente calcular o perímetro, tá? Se a gente tivesse um valor aqui, por exemplo, se aqui fosse 5, a gente ia colocar 5, 5, 5, 5. Isso aí, quer dizer, não ia dar 80, mas a gente ia calcular. Então, vê, uma outra forma da gente poderia fazer, quer dizer, a resposta ali eu não vou entrar em uma parte algébrica não, mas já falando um pouquinho de álgebra, a gente poderia somar x mais x aqui, ó, que vai dar 2x, eu tenho 2, ó, igual, mais, eu tenho duas sentenças dessa, ó, x mais 10, então 2 que vai multiplicar, ó, x mais 10, isso aqui tudo igual a 80, que é o perímetro dessa figura. Beleza? Eu tenho dois valores x, duas larguras, ó, e eu tenho dois comprimentos aqui, ó, x mais 10, beleza? Seria essa a sentença. Se eu for resolver aquilo ali, vai dar o mesmo, isso aqui. E aí a gente fez a página 123. Pula aí, meus queridos, para a página 128. Dá uma olhada na página 128. Eu vou apagar isso aqui. Página 128. Aqui está falando já das raízes das equações. 128. Deixa eu apagar aqui também. E aí vamos resolver. Acho que é para resolver. Encontre as raízes de cada equação. Então veja, letra A, a primeira questão, vai ter x menos 7. Aí aqui tem uma letrinha U igual aos naturais, tá? Isso que eu vou explicar. Vou explicar algumas e aí o restante vai seguir a mesma ideia. A letra B, a gente tem x mais 9. A letra B igual a 0. Aí tem o U é igual a Z. Ou seja, isso aqui, esse U quer dizer que é o conjunto universo, ou seja, o maior conjunto que essa equação pode ter, o número vai estar dentro dos naturais, que são os números positivos, tá? Nesse aqui, ó, os resultados irão estar dentro do conjunto dos inteiros, ou seja, aqui já vai ser positivo e negativo. Tem alguns aqui que vai ser dos racionais, tá? O que? Então, vê, a letra C é x menos 3 oitavos igual a 0. Aí aqui o conjunto universo, o maior conjunto aqui é o Q. A questão da letra D. A gente tem aqui x mais 1 igual a 0. Aí o conjunto universo dessa letra D são os naturais. A letra E, a gente tem x menos 10 igual a 3. O conjunto inverso dessa equação está nos racionais. Lembrando que os racionais entram entre os números positivos, né? Entre os números negativos, entre os números decimais e as frações, tá? Tanto decimal positivo negativo, fração positiva negativa. A letra F é x menos 6 igual a menos 10. O conjunto inverso dessa letra F aqui, ó, racionais. E aí o restante vai ficar para vocês. Então dá uma olhada. Na letra A, a gente tem x menos 7
é igual, faltou a igualdade, igual a zero. Aqui tem um zero. E aí a gente vai resolver essa equação, tá? Então, dá uma olhada para esse cantinho aqui que eu vou colocar essa equação aqui, ó. X menos 7 igual a zero. Pelo princípio da equivalência, a gente vai ter que deixar esse x sozinho, pega esse menos 7 e acrescenta o oposto dele nos dois membros. Ou seja, x menos 7, eu vou acrescentar o oposto de menos 7, que é o mais 7 no primeiro membro, e 0 mais 7 no segundo membro. Cujo o meu objetivo aqui, ó, é isso aqui, ó, zerar aqui, ó. 7 menos 7 dá 0, então fica o x sozinho, e 0 mais 7 é 7. Então, pelo princípio da equivalência, método de equivalência que a gente vê equações, a gente deveria jogar um número oposto ao que a gente quer eliminar. A gente quer deixar o x sozinho aqui, o objetivo é deixar o x só. Então esse 7 eu tenho que tirar ele do primeiro membro. Mas como é que eu vou tirar? Eu vou jogar o oposto dele, tanto no primeiro como no segundo membro. O oposto é o mesmo número, só que sinal trocado, tá? Então aqui tá ele, ó, o mais 7 aqui e o mais 7 aqui. Só que aqui vai dar 0, e 0 mais 7, 7. Então isso aqui é a raiz da equação, tá? Pelo princípio da equivalência. A gente pode fazer de um modo mais prático, seria x igual, esse menos 7, eu vou colocar ele lá para o segundo membro com sinal diferente. Se aqui ele está negativo, aqui ele está positivo. Então, ó, o resultado já deu a nossa raiz. A nossa raiz é 7. Esse conjunto universo está nos naturais, ou seja, o 7 faz parte dos naturais? Faz, número positivo, tá? Então a resposta da letra A, x igual a 7. Vou fazer essa letra B também pelo princípio da equivalência. Mostrar aqui, ó, a equação é x mais 9 igual a 0. E aí eu vou ter que passar e deixar esse x só. Seguindo o mesmo exemplo da letra A, eu tenho que somar o oposto desse 9, o oposto de mais 9 é menos 9 no primeiro membro e no segundo membro. Então, menos 9 está no primeiro membro e o menos 9 está no segundo membro. Aqui vai dar 0, tá certo? Então, x vai ser igual 9 menos 9 vai dar 0 e 0 menos 9 vai dar menos 9. Ok? Pelo método mais fácil aqui, ó, pega esse mais 9, x é igual, pega esse mais 9, joga ele lá para o segundo membro. Se aqui ele está positivo, aqui a gente coloca ele negativo. O que eu estou fazendo é pegando o mais 9 e jogando lá para o segundo membro, ó, lembrando que o segundo membro é depois da igualdade. Se ele está positivo no primeiro membro, eu vou, quando eu passar ele lá para o segundo membro, ele vai negativo. Então aqui, ó, como não tem mais nada para fazer, x igual a menos 9. Menos 9 está dentro do conjunto dos inteiros? Ok. Então aí está correto. A letra C, pelo princípio da equivalência, a letra C, a gente ia fazer x menos 3 oitavos igual a 0. Então, meu objetivo é deixar o x só, eu tenho que tirar esse menos 3 oitavos daqui. Eu acrescento o oposto dele no primeiro membro. O primeiro membro é antes da igualdade. O oposto de menos 3 oitavos é mais 3 oitavos. No segundo membro, eu também acrescento o mais 3 oitavos. Aqui, ó, vai dar 0. Vai ficar o x sozinho no primeiro membro. 0 mais 3 oitavos, 3 oitavos. Ou, de uma forma mais prática, repara aqui, ó, que o menos 3 oitavos no primeiro membro tá negativo, vou jogar ele para lá positivo, para o segundo membro. Vou jogar ele, só basta jogar ele positivo, muda o sinal, tá? Se aqui tá negativo, ele vai para o outro lado, depois da igualdade, no segundo membro, ó, positivo. Então aqui é a raiz dessa equação. 3 oitavos faz parte do conjunto dos racionais? Faz, tá? A gente viu aqui, ó, que dentro desse conjunto, além dos inteiros, dos naturais que está aqui dentro, aqui a gente amplia nosso conhecimento de número para os números com vírgula e as frações, tá? Positivo e negativo. E aí, na letra D, a gente tem x mais 1 igual a 0. Pelo princípio da equivalência aqui, ó,
Essa é a nossa equação. Mais uma vez eu tenho que deixar x só. Então, joga o oposto desse número 1, o oposto de mais 1 é menos 1 no primeiro membro. E joga também no segundo membro, tá? O oposto. Então, 1 menos 1 aqui vai dar 0. X fica só. E aqui, ó, menos 1. 0 menos 1, menos 1. Então, x, a raiz aqui, ó, x igual a menos 1. Aqui, ó, eu fazendo de um jeito mais prático, x já fica no primeiro membro sozinho. Esse mais 1 joga lá para o segundo membro, ou seja, depois da igualdade, trocando o sinal. Se aqui está positivo, aqui negativo, e aqui seria a nossa raiz. Só que muito cuidado aqui, tá? Menos 1 faz parte dos naturais? Não, tá? Aqui, ó, não faz parte dos naturais, tá? Os naturais só são positivos, tá? Os números positivos. Aqui, ó, o nosso x deu negativo, tá? Para a letra E, ó, se a gente fosse fazer pelo princípio da equivalência, pelo método aditivo ou multiplicativo, ó, repara que aí eu já tenho um número diferente de zero lá no segundo membro. Ó. Aqui foi 0, aqui foi 0, aqui foi 0, aqui foi 0, só que aqui é 3. Então, eu tenho que deixar o x sozinho, x menos 10. A lógica aqui, ó, eu tirei esse menos 10. Então eu vou ter que acrescentar ele positivo, tanto no primeiro membro, quanto no segundo membro. Aqui, ó, mais 10, e aí a gente resolve, tá? Menos 10 mais 10 dá 0. Não precisa colocar o x e o 0. E aqui, ó, 3 mais 10 vai dar 13. Então, x ali é 13. Essa aqui é a raiz da nossa equação. Se eu colocar 13 aqui, ó, 13 menos 10 dá 3. Beleza? E eu fazendo de um jeitinho aqui mais prático, ó, x fica sozinho. Esse 3 está no primeiro, tá no segundo membro, deixa ele lá, não mexe. Pega esse menos 10 e passa lá para o segundo membro, depois da igualdade, tá? Se ele está negativo, ele vem para cá, ó, positivo. Então x é igual a 13. Opa, aqui é um 10. 10. Então x é igual a 13. 13 faz parte dos racionais? Sim, porque é um dentro do outro, tá? O 13 está aqui, mas esse está dentro desse que está dentro dos racionais. A letra F aqui, ó, vou fazer já não vou fazer pelo princípio da equivalência, então x é igual. Repara que esse menos 6 está no primeiro membro, eu vou colocar ele lá no segundo. No segundo membro já tem o menos 10, ó, então repete aqui o menos 10. E esse 6, como eu quero passar ele para lá, ó, depois da igualdade já é o segundo membro, eu vou trocar o sinal dele. Se aqui é negativo, coloca o positivo. Então x vai ser igual a menos 10 mais 6 vai dar menos 4. Isso aqui seria a nossa raiz, tá? E essa letra F eu não fiz pelo princípio da equivalência, foi um método mais prático, tá? O número ou a letrinha que for mudar de membro, a gente troca o sinal dessa letra ou desse número, tá? Então, vê, é um método mais fácil de resolver equação. Então, a letra G tem 2x igual a menos 16. Aí o conjunto união é igual ao z, ou seja, esse resultado tem que estar dentro dos inteiros. A letra H tem 4x menos 40. 4x igual a menos 40. 4x igual a menos 40. E o conjunto união aí vai ser os racionais. Eu vou fazer até a letra I. A letra I, a gente tem 8x igual a mais 8. E o conjunto união aí é os inteiros. Os inteiros. Então, vê, tirando aquele método de equivalência, a gente tem na letra H aqui 2x
igual a menos 16. Eu tenho que deixar esse x sozinho. Se eu fosse fazer pelo método da equivalência, eu bastaria dividir esse primeiro membro por 2 e esse segundo membro por 2. Lembra que o que eu tenho que fazer de um lado eu tenho que fazer do outro. Pelo método mais prático, eu tenho que tirar esse 2 daqui. E esse 2 acompanhado de uma letrinha quer dizer que ali, ao meio ali, tem uma multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x é igual a menos 16 dividido por 2. Se esse 2 aqui no primeiro membro ele está multiplicando x, ó, subentende que ali no meio tem uma multiplicação, uma letrinha acompanhada de um número ali sem sinal algum, ó, subentende que é uma multiplicação. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então eu vou pegar esse 2 e vou passar ele para lá, só que ele vai ter que dividir o menos 16, tá? Então, a divisão aqui, ó, vai dar x menos 16 dividido por 2 vai dar menos 8, ok? Então, menos 8 faz parte do conjunto dos inteiros, aí tá ok. A letra H segue a mesma ideia, porém aqui, ó, tem que dar os inteiros. É a mesma ideia da letra H. Esse quadro está multiplicando x, ó, vai passar lá para o outro membro dividindo. Quando eu estou dizendo dividindo, aí justamente essa parte aqui, ó, dividindo por 2. E a metade de menos 40, x é igual a menos 20. Tá certo? E menos 20 também faz parte do conjunto dos racionais. E a letra I, o 8 está multiplicando x é igual a 8. Então x tem que ficar só. Esse 8 que está no segundo membro eu vou repetir. E esse 8 que está multiplicando x, eu vou passar para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Então, dividindo aí, ó, 8 dividido por 8 dá 1. E 1 também está aqui. Beleza, meus queridos? O restante segue a mesma ideia. Faltam só duas, né? Vamos fazer a letra K. Faltam duas, dá para fazer aqui. A letra K tem uma fração acompanhando o x. Então dá uma olhada. A letra K vai ter x sobre 3 igual a 4. O conjunto universo disso aí vai ser os naturais. E na letra L vai ter x mais 1/3 igual a 2/3. Ainda bem que deu denominadores iguais, eu vou falar o porquê aqui, tá? Então dá uma olhada. Diferente da letra G, H e a letra I, a nossa variável, nossa incógnita aqui, ó, x, estava sempre acompanhada de um número, tá? É 2x, 4x, 8x. Especialmente nessa letra K, aqui tem uma fração. Ou seja, o 3 está dividindo o x. E aí eu vou jogar esse 3 como operação inversa para lá. Ok? Operação inversa. Aqui, esse x está sendo dividido por 3. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, x fica sozinho. Eu vou fazer 4 que multiplica 3. Esse 3 está dividindo aqui, ó, está dividindo o x. Quando ele for para lá, ele vai multiplicando. Então, x aqui vai ser igual a 12. Essa é a raiz da equação. 12 dividido por 3, 4. Ou seja, um único número que se encaixa aqui para a gente ter uma sentença verdadeira, que na verdade a equação é isso, é o 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. O 12 faz parte dos naturais, beleza. Aqui, ó, eu vou deixar o x já de cara sozinho aqui, ou seja, x é igual. Meu objetivo é pegar esse 1/3 e colocar para lá, ó, depois da minha igualdade. Ok? A minha igualdade está aqui, ó. A operação inversa da adição é a subtração. Então, 2/3 menos, que é justamente o inverso do mais aqui, ó, menos 1/3. E aí a gente vai ter que calcular. O bom dessa letra L foi que deu as frações com denominadores iguais. Se o denominador fosse diferente, a gente tinha que tirar um MMC, tá? Então, repete o denominador. 2 menos 1 dá 1. Então, aqui, ó, 1/3 se encaixa aqui, tá?
Até que se a gente fosse fazer 1/3 mais 1/3 dá 2/3, ok? É a adição de frações que a gente viu isso aí nas aulas passadas. Então aí eu fiz a questão, nem lembro mais, a questão 1. A questão 2, vamos fazer aqui a questão 2. Vou colocar aqui no quadro a questão 2 para a gente dar uma olhada. Está dizendo, verifique se o número 5 é raiz dessa equação. Então, questão 2, letra A. Ele me deu aí uma equação que é 4x menos 7 é igual a x mais 8. E quer saber se o 5 é a raiz dessa equação. Basta pegar o 5, isso, o 5, e colocar aqui, ó, no lugar da variável x. Então, como é que vai ficar? 4 que multiplica 5, lembrando mais uma vez que a variável aqui pertinho de uma letra, quer dizer, a variável pertinho de um número, subentende que aqui no meio existe uma multiplicação, tá? 4 vezes 5 menos 7 é igual a 5 mais 8. 4 vezes 5 vai dar 20. 20 menos 7 é igual a 5 mais 8. E 20 tirando 7 dá quanto? Dá 13. É igual a 8 com mais 5 também vai dar 13. Se essa sentença aqui é verdadeira, então quer dizer que o 5 é a raiz disso aí. 13 é igual a 13, tá ok? Então, o 5 ele é a raiz disso aí. Se a gente fosse colocar qualquer outro número aqui, ó, não daria essa sentença verdadeira, beleza? A letra B tá dando a equação que é 7x mais 30 é igual a 10x. Está perguntando se o número 10 é raiz disso aqui, tá? Então vê, no lugar do x a gente vai colocar 10. Então 7 que multiplica 10 mais 30 vai ser igual a 10 que multiplica 10. E aí vamos resolver, né? 7 vezes 10 vai dar 70, mais 30 é igual, 10 vezes 10 vai dar 100. 70 mais 30 vai dar 100, e 100 é igual a 100. Então quer dizer que o único valor que vai fazer com que essa equação seja verdadeira é o 10. O 10 ele é, na verdade, raiz dessa letra B. E a letra C? Letra C, eu vou colocar a equação aqui. A letra C a gente tem 3x, letra C, 3x menos 1 igual a 11 menos 2, não, 11 mais 2, x. E quer saber se o número menos 6 vai ser raiz disso aqui, ó. Então, onde tiver x, a gente coloca menos 6. Então, 3 que multiplica menos 6, menos 1 vai ser igual a 11 mais 2 multiplicado por menos 6, tá? Coloquei o menos 6 entre parênteses para não confundir que aqui é uma multiplicação e o sinal de multiplicação não ficar perto do sinal de subtração. Mais com menos vai dar menos. 6 multiplicado por 3 vai dar 18. Repete o menos 1, vai ser igual. Repete o 11, porque a gente aqui tem que fazer primeiras multiplicações. Mais com menos vai dar menos. 2 multiplicado por 6 vai dar 12. Aqui, ó, dois números negativos a gente vai somar e vai deixar o mesmo sinal, certo? 18 menos 18 com menos 1 vai dar menos 19, vai ser igual. E aqui, ó, 11 menos 12 vai dar menos 1. Isso aí a gente já pode ver de cara que é falso, né? Menos 19 não é igual a menos 11. Isso aqui é diferente. Então aqui, ó, o menos 6 não é raiz, tá? Não é raiz. O menos 6. Ele não é raiz.
Se por acaso a gente fosse querer descobrir a raiz desse número aí, vamos dar, falta fazer a letra D. Se a gente fosse querer descobrir a raiz disso aí, eu vou descobrir a raiz desse valor, dessa equação, mas eu não vou fazer pelo método da equivalência, tá? Não vou fazer pelo método de adicionar um número dos dois membros, eu vou fazer através dos saltos, tá? Então vê só, a equação é essa aqui, 3x menos 1 igual a 11 mais 2x, e repara, tá? Como é que eu vou fazer? Tudo que tiver x eu vou colocar em um dos membros, e tudo que tiver os números sem o x eu vou colocar no outro membro. Então dá uma olhada, aqui tem menos 3, eu vou deixar esse menos 3 no primeiro membro, tá? Lembrando que o primeiro membro, ó, é antes da igualdade. Eu vou pegar esse mais 2x, ó, esse mais 2x aqui, eu vou colocar ele lá para o primeiro membro. Se ele está positivo aqui, ó, a operação inversa da adição é a subtração, tá? Então, menos 2x é igual a 11, que já está no segundo membro. E eu vou pegar esse menos 1 e vou colocar lá para o segundo membro. Vou passar ele lá para o segundo membro. A operação inversa da subtração, aqui ó, é a adição. Fazendo esse cálculo aqui, ó, 3x menos 2x vai dar 1x, não precisa colocar o 1. Isso aqui é igual a 11 com mais 1 vai dar 12. Então, a raiz desse número aí, ó, dessa equação da letra C seria 12 e não menos 6, beleza? Só que a questão pediu para verificar se o menos 6 era a raiz disso. E por último, a letra D. Vamos fazer a letra D. Tá dando uma raiz aí, tá perguntando se aquele número é raiz dessa equação. A gente só vai saber se substituir o valor lá. A equação da letra D é essa aqui, ó. Y elevado ao quadrado menos 8 é igual a 2y. E está perguntando se o menos 2 é raiz disso aí. Então, aqui no y coloco menos 2 elevado a 2 menos 8 igual a 2 que multiplica menos 2. Onde tiver a letra y, eu coloquei o menos 2. Lembra que quando a gente tem uma potência de base negativa, sendo o expoente par, esse resultado vai me dar um valor positivo. Ou seria a mesma coisa de eu fazer menos 2 multiplicado por menos 2, né? Menos com menos vai dar mais, 2 vezes 2 vai dar 4. Então aqui ó, vai dar 4 menos 8 é igual a mais com menos vai dar menos, 2 vezes 2, 4. 4 menos 8 vai dar menos 4, que é igual a menos 4. Então aqui ó, essa sentença ela é verdadeira. O menos 2 ela é raiz dessa equação. Beleza, meus queridos? E aí a questão 2 foi feita. Questão 2, ok. Vamos fazer aqui uma questão 3. Dados números 1/3, 1/2, 1/3 e 1/6, qual deles é a raiz da equação? A equação é essa aqui, ó. Essa aqui é a terceira questão. A equação é 2x menos 1/2 igual a 3x menos 2/3. Então, vê só, pessoal, a gente fazendo qual era a lógica de se fazer essa questão? Dados os números, ele deu o número 1/2, 1/3 e 1/6, para saber qual era o número que se encaixava, qual era que a gente tinha uma sentença verdadeira, alguma coisa igual a alguma coisa. Para a gente saber, a gente tem que colocar nessa equação 1/2 e resolver, 1/3 e resolver e 1/6 e resolver. Para os três números a gente vê qual daria a igualdade certa, alguma coisa igual a alguma coisa. Uma coisa lógica, tá? Aqui não tem lógica, né? Menos 19 igual a menos 1. Mesmo que eu dizer a você que 1 é igual a 2. Então, vê, a gente poderia resolver essa equação da forma dos pulos, tá? Então, vê,
Eu vou pegar esse mais 2 e vou colocar lá para o segundo membro, porque quando eu fizer a subtração de 3 menos 2 já vai dar 1 positivo, ou seja, o x já vai ficar positivo, tá? Então, eu vou pegar esse valor e vou jogar para lá, trocando o sinal, porque eu estou observando já que o x vai ficar positivo. E vou trazer esse menos 2/3 e jogar lá para o primeiro membro, trocando o sinal, ok? Então, vamos ver como é que vai ficar. Esse menos 1/2 repete aqui. Esse menos 2/3 joga para lá com o sinal trocado, ok? Isso aqui vai ser igual a 3x, esse 3x já está no segundo membro, só faz repetir. E esse mais 2x, como eu vou passar ele lá para o segundo membro, ele vai negativo. A operação inversa da adição, que ele está positivo aqui, ele vai negativo, beleza? E aí a gente vai resolver essa equação desse jeito que está aqui. Lembrando que aqui eu tenho que tirar MMC, ó. MMC entre 2 e 3 é 6, ok? 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 multiplicado por menos 1 vai dar menos 3. 6 multiplicado por 6 dividido, aqui é dividido por 3 vai dar 2. 2 multiplicado por 2 dá 4. Isso aqui é igual a 3 menos 2 vai dar 1x. Resolvendo aqui em cima esse numerador, ó, menos 3 mais 1, lembrando que são sinais diferentes, subtrai e vai dar o sinal do número que está mais distante do zero, da origem, né? Então aqui, ó, menos 3 mais 4 vai dar mais 1 sexto e é igual a x. Então, sem colocar o número 1/2, 1/3 e 1/6, eu só fiz resolver a equação e descobri que o único valor que se encaixa, o único valor que é raiz dentre esses três números aí, ó, que está na terceira questão, o único que é raiz é 1/6, justamente o último número que a questão dá. E eu resolvi a nossa equação através, pegando um número, colocando ele do outro lado, lembrando que a gente tem que trocar o sinal, tá? Então, 1/6 é a raiz. Beleza, meus queridos? A quarta questão, vamos fazer a quarta questão. A quarta questão está perguntando também se um determinado número é raiz dessa equação. Então, quarta questão, a gente vai ter uma equação sendo 3x mais 2, aqui entre parênteses, tá? Aí menos 5, abre parênteses, vai ter x mais 3 igual a 1. Quer saber se o número menos 5, na verdade, é raiz? Duas formas de se fazer isso. Ou se a gente fosse resolver, dá uma olhada. Esse 3 está multiplicando todo esse parêntese, tá? Então, 3 que multiplica x, a gente tem 3x, ok? 3 que multiplica 2 vai dar 6. Menos 5 multiplicado por x, a gente tem menos 5x. E mais com menos aqui, eu tenho que se ligar que esse sinal do 5 ele é negativo. 3 multiplicado por 5 vai dar 15. Isso aqui é igual a 1. Basta a gente agora substituir o x por menos 5. E aí a gente descobre se é ou não. Agora tem que dar 1 aqui o resultado. Então vê. 3 que multiplica, ele está dizendo que o x é menos 5. Então, abre parênteses aqui, menos 5, mais 6, menos 5 multiplicado por menos 5 e o menos 15. Isso aqui tem que ser igual a 1. Então, vamos resolver aqui, ó. Mais com menos vai dar menos. 3 vezes 5 vai dar 15. Mais 6. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais. 5 vezes 5 vai dar 25. E aí repete o menos 15. Vamos ver a melhor forma da gente fazer esses cálculos. Dá uma olhada. Menos 15. Se eu pegar o menos 15 aqui, ó, e somar com o outro menos 15, aqui ao todo eu tenho menos 30. Ok?
Então, deixa eu só colocar aqui esse menos 30. O que eu tenho aqui sobrando é o mais 6, o mais 25, igual a 1. E aí, ó, a gente sabe que aqui vai dar 31, 6 com mais 25 vai dar 31, 31 menos 30 vai dar 1. Então, 1 é igual a 1. Então, o resultado do menos 5, ele é raiz dessa equação, tá? Mas se por acaso a gente não soubesse dessa raiz, que esse menos 5 é raiz dessa equação, vamos supor que a gente não sabe. Nessa parte aqui, ó, 3x mais 6 é menos 5, menos 5x menos 15 igual a 1, ó. A gente pode resolver isso aí para descobrir qual é o valor do x. Só que a questão já está dizendo que é o menos 5, tá? Vamos achar esse menos 5. A gente poderia fazer assim, ó. Esse 3x e esse menos 5x eu só vou colocar aqui pertinho, tá? Vou colocar aqui pertinho. O 1 tá no segundo membro, deixa lá, quietinho. Eu vou colocar esse 15 aqui, ó, se ele tá negativo, eu vou colocar ele lá pro segundo membro, para passar ele lá para depois da igualdade. Se aqui ele tá negativo, a operação inversa da subtração é a adição. Então aqui, ó, mais 15. E esse 6 eu vou fazer a mesma ideia, ó. Vou jogar ele lá para o segundo membro. Se ele aqui tá positivo, tá a adição, ele vai para lá, ó, subtraindo. 3 e aqui é igual a 1 com mais 15 vai dar 16, 16 menos 6 vai dar 10. Lembrando que eu não posso ter esse x aqui, ó, esse pedacinho negativo, eu não posso ter x negativo, tá? Basta a gente multiplicar aqui por menos 1 para mudar. Não muda, só muda o sinal, não muda mais nada. O sinal do menos aqui, ó, o 2x está negativo, fica positivo. E o 10 que é positivo, fica negativo. É positivo, fica negativo. E aí, ó, a operação, isso aqui, ó, o 2 está multiplicando x. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, esse 2, ele vai lá para o outro membro dividindo o 10, ó. Opa, o 10 está negativo. E quando eu fizer x igual, se eu dividir menos 10 por 2, vai dar menos 5, que é justamente a raiz que a questão já estava dizendo, tá? Eu só fiz resolver pulando os números e as letrinhas de um lado para o outro. As letrinhas eu não pulei porque ambas, aqui as duas já estavam no segundo membro, no primeiro membro. Eu só fiz pegar os números que está sem as letrinhas e jogar lá para o segundo membro. Lembrando que a gente tem sempre que trocar o sinal desse número. O mesmo acontece com as letras, tá? Se por acaso tivesse um x aqui positivo, ele vinha para o primeiro membro negativo. Certo, meus queridos? E aí eu fiz a questão 4.